queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Eu confesso aos irmãos que esta mensagem, enquanto você abre a tua Bíblia, esta mensagem Deus começou a construir no tempo que eu estava em isolamento, no hospital. E ali então, eu não podia sair do quarto, e o único acesso que eu tinha era dos enfermeiros, dos médicos. E houve um tempo muito forte de meditação. Eu tinha levado a Bíblia, o iPad, um livro para poder ler, a fim de passar o tempo de forma produtiva. E eu recebi alguns telefonemas de pessoas que tomaram ciência, entre eles o pastor Vitor Ornelas, dos Estados Unidos, um grande amigo. Se Deus quiser, no mês de agosto, ele vai estar conosco no aniversário da igreja, né? Se tudo correr bem, ele já está com a passagem comprada e está firme nesse propósito. E numa conversa com o pastor Vitor sobre o momento, qual era o sentimento profético do momento, ele fez uma citação sobre esta parábola, né? E aquela citação que ele fez, uma citação simples. Perguntei, pastor Vitor, o que o senhor pensa nesse momento? Ele falou, Djalma, a impressão que eu tenho é que saiu um grito do céu. O noivo está voltando. Isso é só um grito. E essa expressão entrou no meu coração. E eu estou meditando nisso já há umas 3 semanas, a respeito desse assunto, né? E o tema da mensagem desta manhã é: não desperdice a oportunidade. Repita comigo: não desperdice a oportunidade. Mateus, capítulo de número 22, a partir do verso 1 diz assim: de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas dos seus filhos. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Então ainda outros servos, com esta ordem, deu e disse: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram para o seu campo, e foram para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. O rei ficou muito irado, e enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pela estrada, reuniram todos que se encontravam, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia suas vestes nupciais. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? Ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai os pés e as mãos, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Preste atenção, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Pai, obrigado pela tua palavra, que nesta manhã, com muito temor no coração, eu peço a sabedoria para ministrá-la, segundo aquilo que é o teu propósito, em nome de Jesus. Conta-se uma parábola e pediram para que 2 pesquisadores fossem até um país designado por ambos, o mesmo país, ali na África, a fim de examinar o mercado para poder expandir aquela fábrica de sapato. E aí quando um retornou, o primeiro que retornou, ele retornou
E esse foi o relato dele. Olha, esquece, não vale a pena, vamos perder dinheiro, porque eu andei lá por alguns dias e descobri que ninguém usa sapato, então é besteira a gente querer vender sapato. Contrapartida, o outro virou para o seu patrão entusiasmado, falou: rapaz, nós vamos ficar rico. Coisa extraordinária. Eu descobri que naquele lugar ninguém usa sapato. Nós temos uma chance incrível de vender sapato. Sabe, queridos, a forma como você enxerga as oportunidades determina em que vamos investir os nossos esforços e no que é que nós vamos desfrutar. Nessa parábola que eu vos contei, a forma de enxergar a oportunidade determinou o investimento a ser feito. E de uma maneira muito sóbria falou assim: uau, é toda a chance que eu queria. É toda a chance que eu queria. Chegar num lugar onde eu posso vender sapato porque ninguém tem. Estabelecer uma nova disciplina, estabelecer uma nova cultura, estabelecer uma nova forma de pensar. Estabelecer agora um mercado onde nós vamos poder abençoar pessoas e produzir algo. Sabe, queridos, eu tenho pensado muito a respeito de oportunidades, principalmente no tempo em que vivemos. No tempo em que vivemos, sabe, eu tenho dito isso já de alguma maneira, a forma como lidamos com esse tempo de isolamento vai determinar o que viveremos depois que ele acabar. A maneira como eu e você estamos enxergando esse tempo e as decisões que estamos tomando diante desse tempo de isolamento e aquilo que nós estamos fazendo, onde nós estamos investindo, vai determinar o que vamos colher quando terminar. A gente tem ouvido N relatos a respeito desse tempo. Temos ouvido pessoas, e a mídia, né, o profeta do caos, algumas mídias, eles têm dito como aumentou a quantidade de violência doméstica, como aumentou os problemas familiares, como aumentou os problemas psicológicos. Sabe, olhando esse tempo, porque as pessoas se fixaram em más notícias, se fixaram e deixaram o seu coração se contaminar, e em vez de tentar elevar o seu coração, crer na esperança, crer naquilo que Deus está fazendo, está se envenenando, deixando o caos entrar. Ouça bem, o que você vai fazer, está fazendo nesse tempo, vai determinar o que você vai viver depois dele. Se nesse tempo estamos vivendo somente de informações, de televisão, de mídia, de governo, estamos desperdiçando a oportunidade de crescer espiritualmente, de entrar em Deus e buscar em Deus soluções para essa hora, porque esta hora não é o que o Bolsonaro vai fazer, não é o que o Moro, não é o que qualquer um, a Polícia Federal, o Ministério da Saúde, é o que Deus vai fazer. Quem tem solução para esse vírus é Deus. Agora, se você prefere ficar se abastecendo de outras fontes, pastor, eu gosto de informação, eu também. Eu não estou aqui fazendo apologia à ignorância, ao isolamento de informação. Eu acho que nós precisamos ser informados, até para tomar decisões sábias. O que eu estou falando é o quanto nós nos deixamos contaminar por essas informações e só colocamos para dentro esse tipo de informação que envenena. Sabe, só colocamos para dentro os problemas, as dificuldades e não a solução. Me lembro, alguns anos atrás, diante de um cenário de sala de aula, eu estava numa sala de aula e um dos professores, gosto sempre de citá-lo, um professor americano chamado Thomas Dawson, ele tinha um histórico, ele era um ex-combatente norte-americano, e ele então contava uma história de que numa das suas vindas dos Estados Unidos para o Brasil,
Ele, como ex-combatente, tinha alguns privilégios em companhias americanas. E ele veio numa classe executiva, e junto à classe executiva tinha dois especialistas do governo, sabe, dois especialistas em falsificação de dólares. E na conversa daqui, conversa dali, eles se identificaram. E esses dois agentes da inteligência falaram assim: nós estamos indo ao Brasil porque está havendo um grande derramamento de dólares falsos na nação brasileira. Isso tem muitos anos atrás. E ele então, curiosamente, perguntou, falou assim: sabe, tem muitos tipos diferentes de falsificação. E aqueles homens informaram que havia um sem fim, um número incrível de falsificações que por dia eram surgidos. E o pastor Thomas Dawson então perguntou: se tem tanta falsificação, como é que vocês conseguem conhecer todas as falsificações? E aqueles homens responderam: é que nós não nos focamos no que é falso. Nós conhecemos o verdadeiro. Nós somos especialistas no verdadeiro. E quando nós conhecemos o verdadeiro, como nós sabemos exatamente o que é verdadeiro, quando o falso se apresenta, nós não estudamos o falso, nós nos aprofundamos no verdadeiro. E quando olhamos o falso, por conhecer o verdadeiro, o falso fica fácil de identificar. O que eu estou tentando dizer é, sabe, o problema todo é que quando você não foca na verdade, na solução, na Bíblia, quando você não conhece a solução de Deus para um tempo de caos, quando você não está se especializando na verdade e fica se enchendo do falso, fica se enchendo de informação e você não volta para o falso, você vai ficar inesgotavelmente tentando chegar à conclusão. Se você conhece todos os falsos, que eu estou tentando dizer em nome de Jesus, para de se encher só de informações, somente dessa notícia de caos. Vai para a verdade, vai para a Bíblia, vai para a palavra de Deus, porque quanto mais a verdade você conhecer, mais você vai entender que aquilo é falso. O que você está fazendo nesse tempo, a oportunidade que Deus está nos dando nesse tempo de isolamento, é nos voltarmos para a verdade. E quanto mais da verdade você tiver, mais fácil fica de identificar o falso. Posso ouvir um amém? Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Ah, Jesus! A parábola em questão é muito rica e cheia de implicações práticas para cada um de nós. Porém, antes de entrar propriamente nesta parábola, que é o cerne da nossa mensagem, eu gostaria de associar a uma outra parábola que Jesus contou ainda no Evangelho de Mateus, capítulo número 25. Quero fazer uma pequena passagem por esta parábola, que tem toda a associação com a parábola das bodas. Mateus capítulo número 25. Eu quero que você me acompanhe e leia comigo a partir do versículo 1. Então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudência. A palavra nécia significa insensatas. As insensatas, ao tomarem a lâmpada, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além da lâmpada, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, todas tomadas, eis o noivo! Saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas, e as insensatas disseram a prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está apagando.
Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam apercebidas. Aquelas que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e a porta fechou. Mais tarde, chegaram as virgens insensatas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. E ele termina dizendo: vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Sabe, queridos, existem algumas verdades. Eu quero colocar aqui, na parábola das virgens, nós vemos algumas afirmações. Afirmação número 1. Haviam 5 prudentes e 5 insensatas. Afirmação número 2. As 10 levaram lâmpadas. Todas as 10 levaram lâmpadas. Ou seja, elas tiveram a mesma oportunidade. Só 5 levaram azeite. Consequentemente, essas 5 aproveitaram a oportunidade e as outras 5 desperdiçaram a oportunidade. Outra coisa que essa parábola nos diz é que o noivo demorou. Passou-se muito tempo. E como consequência dessa demora, todas adormeceram. Outra verdade. Uma hora, ouviu-se um grito: o noivo está vindo! As prudentes aproveitaram a oportunidade e entraram nas bodas. As insensatas desperdiçaram a oportunidade, o convite do noivo, e não participaram da festa, apesar da insistência posterior. E finalmente ele termina dizendo: vigiai, pois não sabemos nem o dia e nem a hora. Não é meu propósito trabalhar esta parábola, eu só quero usá-la para reafirmar a proposta do tema. Entenda, queridos, que existem sempre 2 grupos de pessoas, pelo menos 2 grupos de pessoas com comportamentos totalmente diferentes. Sabe, você vai ver aqui 2 grupos: 5 virgens prudentes e 5 virgens insensatas e imprudentes. A Bíblia chama de nécia. Tá? O grupo das prudentes, eu vou chamá-las assim, é aquele grupo que entendeu a importância das bodas, e independente do tempo, elas se mantiveram preparadas para aquelas bodas. Elas estavam atentas, independente de como e quando o noivo viria. As insensatas significa: não, então aí, na hora eu vou dar um jeitinho. Na hora que chegar eu dou meu jeito. Sabe? E foram negligentes, insensatas a respeito disso. Sempre existem 2 grupos de pessoas. Isso nós vemos dentro da igreja. Nós vimos na ilustração que começamos, 2 tipos de pesquisadores, um com olhar positivo, outro com olhar negativo, um que aproveita a oportunidade, outro que não aproveita a oportunidade. Você vai ter sempre no nosso meio 2 tipos de gente. Vamos chamar assim, dos pessimistas e dos otimistas, dos imprudentes, dos insensatos e dos prudentes. Aqueles que creem, estão atentos e não estão preocupados de como ou quando, mas estão sempre preparados. Eu tenho uma notícia para dizer: o noivo está vindo. O noivo está vindo. Só que nós estamos vivendo, e eu creio que o período que antecedeu esse caos que vivemos, por haver uma expectativa muito distante da maioria, do retorno do noivo, a igreja, de uma maneira geral, adormeceu, se acomodou,
não me cabe. Já falei isso para a igreja um tempo atrás. E eu busquei em Deus, eu comecei a buscar em Deus. Sabe, como agir nesse tempo. E Deus me colocou uma frase, imprimiu uma frase no meu espírito. E tem sido esse o meu legado a respeito da grande tribulação, do milênio, da volta de Jesus. E quando as pessoas me perguntam, essa é a minha resposta: o que é que você crê? A igreja sobe antes, sobe depois, fica à metade, não fica, passa pela tribulação, não passa pela tribulação. Eu falei, irmãos, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu cheguei à seguinte conclusão: essa é a verdade que eu tenho. A Bíblia diz que eu não sei, nem você sabe quando o noivo vai voltar. Mas ele vai voltar. Sendo assim, eu sou bíblico. O que eu faço? Eu vivo, a minha lâmpada está sempre cheia. Não importa se Jesus volta hoje, amanhã, daqui a um ano ou daqui a 100 anos. Eu vivo como se Jesus fosse voltar hoje. A minha lâmpada está sempre cheia. Sempre penso assim: se Jesus voltar hoje e eu for examinado, como eu serei achado? Então eu procuro viver a minha vida com a minha lamparina cheia. Deus usou todo esse cenário para dar um grito: o noivo está vindo! A minha interpretação desse tempo é que ouve-se um grito. Isso vai acordar uma igreja adormecida. Isso vai acordar alguns ministros desavisados. O noivo está vindo! E hoje, não numa posição apostólica, mas numa posição profética, eu quero dizer para aqueles que estão com a sua lamparina cheia: que bom, porque o teu lugar na bodas está preparado. Mas para aqueles que estão com a lamparina vazia, eu quero dizer algo para você: ainda dá tempo de comprar azeite. Ainda dá tempo de comprar azeite. O que eu gosto em Deus é que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Repita, a Bíblia diz: Deus não fará coisa alguma sobre a face da terra, Amós capítulo 3, versículo 7, sem antes avisar os seus servos, os profetas. Eu quero tomar essa verdade para você que me ouve. E eu quero dizer assim: estou debaixo de uma convicção profética de que mais uma vez a graça de Deus está vindo sobre a sua vida e a minha vida para avisar que o noivo está vindo e ainda dá tempo de comprar azeite. Agora, quem não der ouvido ou não crê na voz profética e continuar dormindo, se não se abastecer neste tempo, nesta hora de azeite, eu temo por aquilo que você, desse caos que nós vivemos nesse tempo. Caos de saúde, caos político, caos social, caos psicológico. Nunca vivemos algo nem parecido. E mais uma vez, a manifestação da graça, repita comigo, graça, nos dando uma oportunidade de entendermos o que Deus está fazendo. Esse é um tempo onde esse grito ainda não é um juízo. Esse grito é um aviso. E como é um aviso, ainda dá tempo de comprarmos azeite. Para mim, esse grito, esse momento que vivemos, não é o juízo de Deus, mas é uma oportunidade, onde, através da graça de Deus, nós estamos sendo avisados para não sermos
pegos de surpresa. Agora, por gentileza, deixa eu explicar a você algo a respeito de Deus e da sua graça. A graça é o meio pelo qual nós somos alcançados. A Bíblia diz que nós não fomos alcançados pelas nossas obras, não seremos salvos por elas, pela nossa performance, nós seremos salvos pela graça. O pastor Alberto pregou sobre isso no domingo passado. A nossa salvação não é pelos nossos méritos, ou por aquilo que fazemos. A salvação é pela graça. É pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós, vem de Deus e é por meio da fé. Eu entendo que a maior e principal manifestação da graça de Deus foi quando Deus enviou Jesus para no meu lugar e no seu lugar, sabe, nos resgatar apesar de não sermos dignos desse resgate. Então eu creio que esse momento é um momento onde a graça de Deus está sendo manifesta através de um grito, através de um aviso. Mas eu quero que você entenda que na mesma Bíblia que fala a respeito do Deus da graça, também fala a respeito do Deus justo, do justo juiz, que julgará cada um segundo as suas obras. Ou entenda, a graça não anula o juízo. A graça nos salvou. Não é pelas obras e esforços humanos que alcançaremos o favor e a graça de Deus. A graça é a essência de Deus manifesta na sua plenitude quando Jesus veio. Mas na mesma Bíblia que nos fala do Deus galardoador, também nos fala de um Deus justo, que julgará cada um segundo as suas obras. Interessante, que se você caminhar em cima desse texto de Mateus 25, quando ele termina essa parábola das 10 virgens, a parábola seguinte, começa no versículo 14 do capítulo 25, vai falar a respeito dos talentos. Está dentro de um contexto. Em seguida, a parábola das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes, que termina no versículo 13, Jesus emenda a parábola no versículo 14, que vai falar a respeito dos talentos. E ele diz, um determinado homem viajou e entregou para alguns um talento. Para um 5, para outro 2, para outro 1. Mais uma hora ele voltou, olha o grito. E quando ele voltou, o que ele fez? Entenda que está associado à primeira parábola. Quando ele voltou, o que ele fez? Ele chamou aqueles que receberam o talento e falou assim, o que é que vocês fizeram com o talento? Essa volta é o grito. Se por um lado nós estamos vivendo um tempo onde o grito nos avisa que ainda é tempo de comprar, por outro lado, estamos vivendo um tempo onde eu e você precisamos estar atentos com o que nós recebemos de Deus, porque nós vamos prestar conta para Ele. Está no mesmo texto, está na sequência. Quando você estuda a exegese do texto, a hermenêutica do texto, você vai entender a continuidade do texto. É o mesmo rei que gritou que o noivo está voltando, agora esse rei que deu talentos pergunta, cadê vocês? É um segundo grito. O que vocês estão fazendo com o talento que vocês estão colocando diante disso? A Bíblia diz que aquele que tinha 5 prestou contas e entregou mais 5, ele chegou, servo, bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre muito que eu entra. Mesma coisa das 5 virgens prudentes. Tinha azeite? Entra. Aquele que foi prudente com os talentos, entra. Querido, é tão sério isso. Se você observar, né, ele começa assim, o reino de Deus é semelhante a... Tanto no 22 quanto no 25. Capítulo 22 como capítulo 25. Ele chega para aquele que tem 2 talentos e diz assim, ei,
Dá um grito àquele que tem 2 talentos. O que você fez com os talentos? Ele está voltando, ele vai cobrar o talento. Aí ele disse, aqui 4. Eu servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre muitos colocarei. Entra. Como as 5 virgens prudentes, entra. Entra. Mas infelizmente conta a respeito daquele que recebeu 1 talento e que decidiu desperdiçar oportunidades com o talento que lhe havia sido entregue. Escondeu aquele talento, não fez nada com ele. Possivelmente se ocupou em qualquer outra coisa. Só não se preocupou com o talento que havia recebido. E quanto a este, ele foi privado de entrar nas bodas. Deixa eu lhe contar algo sobre a graça. A graça lhe concede talentos. Quando você olha a respeito dos dons, dos talentos de Deus, 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia vai dizer que os dons é dado para aquilo que for útil. O dom é dado para você usar, para servir. Quando Deus te dá um dom, quando Deus te dá um talento, Ele te dá para que você possa servir. E Ele vai voltar e perguntar, o que é que você fez com o seu talento? Entenda que o talento é a graça que após te salvar, te habilitou para trabalhar. Mas a Bíblia diz que essa graça tem uma prestação de conta. Essa graça tem uma prestação de conta. E na prestação de conta, ele vai gritar. Quando ele voltar, ele vai perguntar: o que você fez com a graça que eu te dei? O que você fez com o talento que eu te dei? Cara, isso é tão sério, que ainda nesse mesmo capítulo, a partir do versículo de número 31, ele vai falar sobre o grande julgamento. É a terceira informação, é a terceira parábola que Jesus conta a respeito disso. Você vai ver Jesus, nesse capítulo 25, trabalhando exatamente esta verdade, em que nós seremos alvo dessa graça. Nós somos alvo da graça. Antes do grito final, Deus está levantando uma igreja adormecida, um cristão adormecido, que está descansado em cima das suas obras, preocupado com a sua segurança, preocupado exclusivamente, unicamente em como vai se guardar desta calamidade, como vai sustentar a sua família. Procurando informações, uma atrás da outra, para saber o que fazer. Só que é uma inverdade em cima de uma inverdade, uma mentira em cima de uma mentira, uma falsa em cima de uma falsa. E você, com tanta coisa falsa, não consegue saber o que é verdadeiro. Mas eu repito o que eu coloquei para você: volte-se para o verdadeiro, que vai ficar fácil de identificar o falso. Há um grito que surgiu diante disso. Eu não tenho dúvida que esse grito é a manifestação da graça. Quando o Senhor voltar, quando Jesus voltar, quando o noivo voltar, a Bíblia deixa clara que ele vem buscar a noiva, a igreja, a congregação dos santos. Eu me recordo, muitos anos atrás, eu trabalhava para um grande pastor dessa nação. Esse pastor era o pastor Átila Brandão. Nós estávamos dentro de um carro e essa pessoa virou e falou assim: rapaz, a igreja não está com nada. Essa obra que nós estamos fazendo através desse movimento para eclesiástico, isso aqui sim. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de igreja, porque estou servindo a Deus aqui, ó, não preciso. Aí nunca esqueci da palavra do pastor Átila Brandão. Ele olhou para o rapaz, botou a mão assim na coxa dele, falou: rapaz, quando Jesus voltar, Jesus vem buscar a igreja. Jesus vem buscar a noiva. E se você está só no movimento para eclesiástico, não está envolvido com a noiva, você vai ficar,
mesmo trabalhando para o noivo. Entenda que Jesus vem buscar a noiva. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar essa noiva santificada. Então entenda, haverá uma festa onde Cristo vem buscar a noiva para celebrar as bodas. Segunda verdade, Deus tem uma lista de convidados que rejeitaram o convite. Terceira verdade, Deus faz uma nova lista de convidados, entre eles, a Bíblia diz, os bons e os maus. E quarta verdade, na festa, tinha alguém que não estava vestido de acordo. Estava na festa, mas por causa das vestes não apropriadas, foi proibido de participar das bodas. Poderoso, eu vos escolhi porque eu vos amei. O povo escolhido era os judeus. O grupo que fazia parte da primeira lista eram os descendentes de Abraão, filhos de Isaac e de Jacó. Literalmente, Jesus está se dirigindo à nação judaica. E essa parábola é uma forma de dizer assim, sabe, vocês eram convidados, mas vocês desprezaram o convite. Isso é o literal da palavra. Aí ele sai e manda que convide aqueles que não faziam parte dessa primeira lista. E ele sai por todos os cantos, pegando pessoas de tudo que é jeito, bons e maus. E ele então convida para o banquete. Quando você olha literalmente o texto, você vai entender que ele está falando dos gentios. Ele está falando daqueles que não estavam na primeira lista, mas que decidiram aceitar o convite para aproveitar a oportunidade. Eu gosto de pensar que a Bíblia diz que nós somos enxertados na videira. Nós que não somos judeus, nós somos enxertados, nós somos colocados na videira. A salvação não é para nós, mas a graça nos alcançou e a rejeição dos judeus também nos alcançou. Jesus falou a respeito disso. E nós tivemos no apóstolo Paulo, o grande apóstolo, que trouxe a orientação e o resgate dos gentios. Literalmente, esse texto está falando a respeito desta verdade. Entretanto, existem algumas aplicações para esse tempo, para mim e para você, dessas verdades. E eu quero falar sobre essas aplicações. E eu realmente estou no fim daquilo que eu quero colocar. Aplicação número 1, lição número 1. O pai está preparando uma festa para o seu filho. E eu tenho uma boa notícia. Você é o convidado. Eu vou repetir. Papai está preparando uma festa para o filho. E você é o convidado. Eu estou na lista. Você está na lista. Você vai chegar na porta, teu nome está lá. Eu vou chegar na porta, teu nome está lá. Segunda aplicação que eu quero fazer. Há uma condição para participar. Eu e você não podemos estar tão ocupados com as nossas atividades, focados na nossa proteção e sustento. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade, achando que se preparar para bodas é perder tempo. Porque no coração de muita gente, Jesus está muito longe de voltar, ainda dá tempo de fazer muita coisa. Isso me faz lembrar de uma outra parábola que Jesus conta de um homem que tinha muito dinheiro. Ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou construir celeiros, vou me garantir para o futuro, vou fazer algo muito precioso, que não vai me faltar nada, e ele procura prover de celeiros, ele procura prover de sementes, ele enche esses celeiros. Aí a Bíblia diz
que ele ouve uma voz, há um grito. Louco, esta noite virão buscar a tua alma. O que farás com os teus celeiros? Ele está dizendo assim, se você está preocupado só com você, e com esse tempo terreno, e com esse tempo que você vive, se você só está focado com a sua proteção, de uma maneira de ganhar dinheiro para se manter, e você está construindo coisas, ignorando o convite que há de um banquete vindouro. Se você e eu não estamos nos preparando para o banquete, por causa de uma preocupação exclusivamente terrena, nós estamos dizendo assim, Deus, eu preciso cuidar de mim, porque eu não acredito que o Senhor vai cuidar. Sendo assim, é melhor eu trabalhar, só trabalhar, é melhor eu só proteger, é melhor eu só ganhar dinheiro, porque eu acredito que essa é a maneira de fazer. Como eu disse, quanto mais você conhece a verdade, mais o falso se manifesta. É fácil descobrir o falso. E na verdade, no Salmo 127, a Bíblia diz, se Deus não edificar uma casa, se Deus não edificar a casa, em vão edificam os homens. Se Deus não guardar uma cidade, se Deus não guardar São Paulo, se Deus não guardar o Brasil, em vão vigia a sentinela. Porque inútil é trabalhar demais, comer pão de dores, ou seja, eu faço tudo sozinho, não preciso de Deus. E ele termina, porque Deus concede aos seus, enquanto confia nele, descansando nele. Eu quero dizer algo para você, ainda que você não veja, Deus está trabalhando por aqueles que confiam. Deus está trabalhando pela sua segurança, basta confiar. Deus está provendo o que você precisa, basta confiar. Isaías 64, versículo 4. Desde a antiguidade, nunca se viu com os olhos, nem com os ouvidos se ouviu um Deus além de ti, que trabalham por aqueles que confiam nele. Amós capítulo 1, versículo 7. Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia, mas Ele sabe quem confia as provisões, e serem sensatos como aqueles convidados que disseram assim, não vou me preocupar com a bodas não, eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou cuidar dos meus negócios, eu não estou ligando para essa festa. Pastor, você está falando para não trabalhar de forma alguma. Eu só estou dizendo que você precisa colocar na tua agenda, no teu calendário, na tua prioridade, um tempo para encher a sua lamparina. Você precisa cuidar e colocar à disposição de Deus o talento que Ele te deu, porque você vai prestar conta dele. Eu e você estamos debaixo dessa orientação. Terceira verdade, terceira orientação. Quem vai participar da festa são aqueles que entenderam a oportunidade e aceitaram o convite. Deus não quer você fora da festa. Eu vou repetir. Deus não quer você fora da festa. Ele não quer nem eu, nem você fora da festa. Ele está à porta te convidando para a festa. Que tal nesse tempo, ouça isso, que tal nesse tempo, onde estamos reconstruindo o nosso entendimento de vida, nosso entendimento de trabalho, onde há uma mudança de mentalidade sobre tudo.
Que tal nesse tempo onde tantas coisas estão sendo reformuladas no conceito de relacionamento, família, trabalho, igreja, vida, dinheiro, provisão, criação de filhos, casamento. Que tal num tempo como esse, você levar em conta que é uma grande chance que o Pai está dando para dar lugar a um convite, um grito, um aviso profético, dando lugar a eles um convite. Essa manhã eu tenho algo para te dizer, o noivo está voltando. Há um grito que está ecoando. Não tape os seus ouvidos. O noivo está vindo. Não fique fora da festa. Eu quero terminar essa mensagem. O ministério de adoração já pode vir. Quarto. E última verdade, conselho e aprendizado e lição desse texto. Talvez aqui esteja uma profunda mensagem. Não só para aqueles que precisam tomar uma decisão de conhecer o noivo. Mas aqui está, nessa parábola, uma mensagem para aquele que se considera noiva, fazer um exame, um autoexame. O que está dizendo, pastor? Você quer dizer o seguinte, que essa parábola das bodas, ela tem como propósito chamar quem não era convidado. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, se você não aceitou Jesus, nesse dia, essa mensagem é um aviso para você entregar a sua vida a Jesus. Porque você precisa ter teu nome na lista da festa. Para você fazer isso, basta você crer, chamar e convidar Jesus para entrar na sua vida. E o noivo, Ele vai cuidar de você. Quando você aceita Jesus, a Bíblia diz que teu nome fica escrito no livro da vida. Entenda que esse escrito no livro da vida nada mais é do que a relação que vai ficar na porta da entrada da festa. Quando Ele escreve teu nome no livro da vida, Ele está te colocando numa lista. E essa lista é a lista das bodas. Então eu quero dizer para você que você precisa pôr o teu nome nessa lista, chamado livro da vida, a lista dos convidados da boda. E neste dia o Senhor está te convidando para recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Aproveite esse tempo aí na sua casa, onde você está, faça uma oração, convide Jesus para entrar no teu coração. Fazer uma oração. Senhor Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que entendeu esta mensagem e ainda não estava, Deus, com teu nome escrito na relação das bodas, no livro da vida, mas que hoje pela manhã, mediante a verdade da tua palavra, decidiu não desprezar a graça do Senhor, a oportunidade que o Senhor está dando nesta manhã de uma mudança de mentalidade, de status, de criação para filho. Ainda que um filho adotado, com os mesmos direitos dos filhos naturais. Senhor Jesus, recebe essa pessoa que entrega a sua vida hoje. Escreve o seu nome no livro da vida. O Senhor te abençoe.